Você conhece a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é feita por um grande grupo de cristãos evangélicos que servem a Deus e se reúnem em uma igreja cujo nome é Assembleia de Deus. Mas você sabe como ela foi criada? Você vai saber aqui a verdadeira história da Assembleia de Deus, que todo assembleiano e também pessoas de outras denominações poderiam saber. Adolf Gunnar Wingren nasceu na Suécia em 8 de agosto de 1879. Foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Daniel Herberg nasceu em 19 de abril de 1884, também na Suécia. Seus pais eram Gustav Werner Herberg e sua mãe, Fredrika Herberg. Eles pertenciam à Igreja Batista. Daniel Berg também foi um missionário pentecostal sueco. Gunnar Wingren e Daniel Berg estão inclusos nessa história. Gunnar e Daniel faziam parte da Igreja Batista nos Estados Unidos. Os missionários seguiam a doutrina de línguas espirituais trazidas pelo Espírito Santo, o que nem todos seguiam. Essa doutrina também era o pentecostalismo, algo que trouxe divergência na igreja, pois um grupo de pessoas aderia a esta doutrina, outras não. Assim, os adeptos do pentecostalismo foram desligados em 18 de junho de 1911, ou seja, Gunnar Wingren e Daniel Berg foram convidados a deixar a igreja a qual frequentavam. Os missionários convictos de sua missão resolveram viajar ao Brasil, para assim poderem evangelizar no país, pois então, registros dizem que após esses acontecimentos, as primeiras faíscas do movimento pentecostal foi iniciado por Celina Albuquerque e depois, junto com um grupo, o seu esposo Henrique. As primeiras reuniões da igreja eram na residência deles, formando a Igreja Missão da Fé Apostólica, que mais tarde seria a Assembleia de Deus. Quem chegou para se juntar ao grupo de pentecostais foi Frida Wingren, ao lado de seu marido Gunnar Wingren, que ajudou na oficialização da igreja. Oficialmente, a igreja nasceu em 11 de janeiro de 1918, data em que Gunnar Wingren registrou o estatuto da igreja no cartório de registro de títulos e documentos do primeiro ofício em Belém, sob o nome Estatuto da Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Os extratos do estatuto foram publicados no Diário Oficial do Estado do Pará. Com esse registro, a igreja começou a existir legalmente como pessoa jurídica, adequando-se aos artigos 16 e 18 do primeiro Código Civil Brasileiro, que acabara de entrar em vigor em 1º de janeiro de 1917. Já sabendo boa parte da língua portuguesa, Gunnar e Daniel começaram a evangelizar no Brasil. Os missionários iniciaram em 18 de junho de 1911 a Assembleia de Deus em Belém. Cidades e vilas ao longo da Estrada de Ferro Belém-Bragaça foram evangelizadas. Desde então, a Igreja Assembleia de Deus começou a crescer. A Assembleia de Deus já publicou textos jornalísticos, um deles o jornal Boa Semente, por Gunnar Wingren e Samuel Nystrom, introduzindo a educação pentecostal. Também em 1917, a Assembleia de Deus de Belém imprimiu seu primeiro inário, que ficou pronto no dia 6 de outubro e continha 194 hinos e cânticos. Em 1922, era publicada no Recife a primeira edição da Harpa Cristã, que passou a ser o inário oficial das Assembleias de Deus. A igreja se posiciona como congregação de fé, serviço e adoração, onde o principal objetivo é proclamar o Evangelho de Cristo e promover espiritualmente, moralmente e socialmente o povo de Deus. E reconhece que as Assembleias de Deus não são as únicas igrejas e afirmam que Deus está usando muitos outros para alcançar o mundo para Ele. Em síntese, a igreja confessa que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, a crença absoluta em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creem em Jesus Cristo e toda a sua trajetória, desde o nascimento até a ressurreição. A salvação pela crença no sacrifício de Cristo, o batismo por imersão em água
e o batismo pelo Espírito Santo e dos dons espirituais, o serviço fraterno, a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Que Deus lhe abençoe.